Olá, você vai assistir agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Quero lhe convidar a abrir o teu coração e acolher a poderosa Palavra de Deus. E também te convidar para estar conosco em um dos nossos cultos no CI, aqui em Itajaí. Que Deus te abençoe. A palavra de hoje, se eu poderia trazer um título, seria A Sarça está ardendo. Você pode repetir essa frase comigo? A sarça está ardendo. Então você vai entender o porquê dessa frase aí. Vamos começar a leitura em Êxodo 3, versículo 2 e 3. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não queima. Vou ver isso de perto. Senhor, estamos aqui na sua casa, em sua presença. Queremos te agradecer pela sua palavra. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos dê, Senhor, a visão, Pai, que precisamos ter sobre a tua palavra e que precisamos aplicar em nossas vidas. Nos ajuda, abre, Senhor, os nossos ouvidos, nosso coração, para que possamos entender tudo que tu quer falar com a gente nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos falar um pouco sobre a história de Moisés. Eu quero trazer uma introdução aqui sobre... vamos falar um pouco antes de Moisés até o dia da sarça, porque é uma história muito, muito interessante, tem muitos detalhes e até a sarça tem muita coisa que aconteceu para a gente poder aprender aqui com a vida de Moisés. Primeiro, para a gente entender o que aconteceu para o povo de Israel estar no Egito, né? Tem toda uma história, né? Começa lá em José, filho de Jacó, aquele que foi vendido pelos seus irmãos, foi colocado como escravo e depois virou primeiro-ministro do Egito lá, né, na época. Nessa época, houve fome em toda a região lá e o povo de Israel foi morar no Egito e eles povoaram um bairro praticamente chamado Gósen, que eles cuidavam eles plantavam e cuidavam de ovelhas e faziam todas as suas atividades lá. Só que para a gente entender um pouco antes o cuidado de Deus, como que um hebreu teve a chance de virar primeiro-ministro do Egito. Então são detalhes que a gente às vezes não entende e percebendo esses detalhes a gente vê o cuidado de Deus. Antes de José chegar no Egito, os faraós tinham a dinastia, né, de faraó, e houve uma época onde um povo chamado Ixos, que eles eram semitas. O que era semita? Era como se fosse o latino-americano. É o latino-americano, é o brasileiro, é o argentino, é toda uma região. E dentro da região dos semitas, que eram os descendentes de Sem, filho de Noé, esse povo chamado Ixos, eles fizeram uma revolução contra o Egito e conseguiram dominar o Egito e fizeram uma dinastia de faraó semita. Então, por isso a gente entende a facilidade de um semita como José ter a chance de ter um cargo de confiança dentro do Egito. Se não fosse assim uma dinastia de sangue semita, muito provavelmente José, como um semita, não teria a chance de ter um cargo como aquele. Jamais. Então você vê já um cuidado de Deus em abrir oportunidades para que o povo de Deus fosse cuidado. Por quê? Quando José assumiu o posto lá de primeiro-ministro do Egito, ele teve a oportunidade de trazer o povo de Israel, a sua família toda lá, e ficaram durante 200 anos mais ou menos sendo cuidados ali, vivendo em paz com os egípcios e tudo mais. Só que houve um momento em que a gente conhece a história,
que o povo de Israel virou escravo no Egito. A gente pensa que o povo de Israel ficou escravo todo o tempo, mas não, eles ficaram escravos a partir desse momento aqui, que está em Êxodo 1:8, diz assim, ó: então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao povo: vejam, o povo israelita agora está numeroso demais e mais forte do que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos no caso de guerra. Aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Esse chefe aqui, esse novo rei, o que aconteceu? Tava aquela dinastia de faraós de sangue semita, lá dos Ixos. Só que, mesmo com esse domínio dos Ixos, dos semitas no Egito, ainda haviam os soldados, os governadores de sangue egípcio que ainda viviam no Egito. E eles, de certa forma, eram revoltados com essa situação de ter alguém de outro sangue dominando a sua terra. Então, um general egípcio, ele arquitetou uma revolta contra essa dinastia semita. Ele criou um exército, foi lá e dominou, conseguiu sobrepor toda aquela dinastia semita, se declarou faraó, e esse era um egípcio que a Bíblia fala sobre não conhecia nada sobre José, mas não é que ele não conhecia, é que ele não queria que existisse nada, nenhum favor aos semitas. Por isso que não é coincidência, por isso que a partir desse rei, o povo de Israel virou escravo, porque ele já tinha essa resistência desde antes. Então, quando ele assumiu, ele colocou o povo como escravo. Aí começa a escravidão do povo de Israel no Egito, que foi mais 200 e alguns anos. Só para a gente entender o porquê que o povo de Israel estava escravo. E com esse contexto de escravidão, o povo de Israel clamava a Deus. Eles pediam: Deus, quando vai vir um libertador, alguém para tirar o seu povo das mãos dos egípcios, dessa escravidão. Então, como eu e você também somos resposta de oração de alguém. Moisés, quando veio ao mundo, ele veio como uma resposta do céu para a oração do povo hebreu no Egito. E às vezes a gente não entende quem nós somos em Deus, quem nós somos no contexto da nossa cidade. E só para a gente entender que quando Moisés nasceu, ele estava tendo uma perseguição forte ali contra o povo hebreu, e a mãe dele colocou ele no cesto, aquela história que a gente conhece bem. E a filha do faraó da época, ela não tinha filhos, e ela estava querendo porque tinha aquela questão de dinastia, de passar para o filho e tal, e do nada ela estava no rio Nilo e aparece um cesto. Então a coincidência dela estar buscando ter um filho, provavelmente em algum momento da vida dela ela clamou ao Deus Nilo dela lá, pedindo: que dia que você vai me dar um filho e tal, e aparece um filho bem no rio Nilo. Então por isso que ela se agradou e olhou o filho: poxa, é um presente para mim dos deuses. Até existem especulações que o nome de Moisés, o primeiro nome, foi Rap-Moses no egípcio, porque Rap significa Nilo. Então Moses significa filho de. Então era filho do Nilo. Mas isso é especulação, não pode falar ao certo. Mas quando a filha do faraó percebe aquele menino e olha que ele é circuncidado, ela vê um problema. Está aí também a explicação dela procurar uma mulher do povo hebreu para cuidar do menino, porque se algum egípcio visse aquele menino circuncidado, muito provavelmente mataria aquela criança, porque eles estavam matando mesmo todas as crianças até 2 anos na época. Então ela procurou alguém do povo hebreu que estava ali. A filha mais velha, a Miriam, a irmã mais velha de Moisés, estava na cena. Ela falou: eu conheço uma moça que está
dando de mamar, ela pode cuidar desse menino e tal. E no fim, Moisés foi criado pela própria mãe. Então, um cuidado de Deus em todo o contexto. E está ali a promessa de Deus em relação ao pedido, à oração do povo hebreu. Moisés era a resposta de Deus para o povo hebreu. Para você entender mais ou menos aqui até a chegada de Moisés ali no contexto. Então assim, desde que o pecado entrou no mundo, a humanidade passa por fases difíceis, fases complicadas. Aí Deus coloca alguém, como no livro de Juízes, colocou várias pessoas para libertar o povo da escravidão. Aí o povo se levanta, fica bem, daí o povo fica muito bem, aí ele começa a esquecer de Deus, começa a olhar para as coisas da terra e começa a cair de novo, e assim por diante. Só que quando o povo vai para o chão, ele clama a Deus e Deus dá uma resposta. Sempre foi assim, até hoje, até nos dias de hoje. E dentro desse sofrimento do povo de Israel de mais de 200 anos, imagina nós sendo escravizados, clamando a Deus, pedindo para que Deus nos livre de alguma forma. E ele envia Moisés. E a gente, como humano, nós temos as nossas limitações e as nossas dúvidas. Muitos de nós nos perguntamos: Deus, será que eu sou alguém que vai fazer algo no teu ministério? Será que tu tens algo na minha vida? Será que o Senhor vai me usar para alguma coisa? Nós perguntamos porque nós somos limitados, a nossa visão é muito limitada, nossa visão é muito fraca. Só que Deus tem sim um plano na sua vida e na minha vida por resposta de algo. Nós sim temos um propósito. Vamos ler em Jeremias, abre lá Jeremias 1:5. Antes que você e eu viesse ao mundo, nós já temos um desígnio. E foi isso na vida de Moisés também. Olha lá, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes que você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então nós já viemos com um plano determinado de Deus, como uma resposta para as nações. Às vezes nós achamos que nós viemos ao mundo por acidente. Às vezes a gente, meu pai e minha mãe não me programou, eu nem conheço meu pai, em alguns casos. E em alguns casos a gente pensa que Deus nem sabe que a gente existe. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que você faz parte do plano de salvação para essa nação. Que você carrega coisas do céu para ser derramado nessa terra. Cada um com uma proporção, cada um com uma amplitude. Tem pessoas que vão alcançar multidões. Tem pessoas que vão alcançar uma pessoa, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então o número, a amplitude, o alcance não interessa. O que interessa é que nós precisamos acreditar no que nós carregamos do céu. E nós precisamos validar isso aqui na terra. Isso é responsabilidade minha e sua. De entender o porquê que estamos aqui. Por que Deus nos colocou aqui em Itajaí? Semana passada eu estava pregando lá para os teens e eu falei para eles que Deus, Ele tem até o plano de nos colocar em lugares. Então, se eu estou em Itajaí, existe um plano de Deus na minha vida, através da minha vida, para alguém. Nós somos, você é a resposta da oração de alguém. Então, quem sabe alguém está clamando com muitos problemas, precisando de alguém no seu trabalho, e Deus colocou naquela empresa para que você seja a resposta de Deus para aquelas vidas. Quem sabe a sua família por gerações está sofrendo com algum problema sério, e eles estão, em algum momento, alguém clamou e falou: Deus, levanta alguém na nossa família que faça a diferença, e você veio ao mundo com esse propósito de fazer a diferença na sua família. E você sim é uma resposta de Deus para esse problema. Itajaí, Santa Catarina, não sei, Brasil, pessoas estão clamando a Deus por algum nível de problema, por algum nível de escravidão. E você, nós estamos aqui para entender que nós somos sim a resposta de Deus para esse tempo. Nós não estamos vagando na terra sem propósito. Nós não estamos assim
sem saber o que fazer. Deixa a vida me levar, né? Não. Deus, coloque seus propósitos na minha vida, eu quero viver eles a cada dia. Eu não vou sofrer com amanhã, eu não sei o que vai acontecer amanhã, o que eu tenho hoje. Faz o que você tem para fazer hoje, em nome de Jesus. Quem sabe você está criando um filho, uma filha, que vai ser uma grande referência para o mundo. Um pregador, ou um evangelista, ou um médico, ou não sei o que Deus deu na sua mão para você desempenhar, mas que você tem algo a fazer, você tem. Então acredite nesse propósito em nome de Jesus. Nós somos escolhidos sim por Deus. Nós fomos escolhidos antes de vir ao mundo. Nós já temos esse propósito. Então assim, para a gente entender a cena ali, depois que Moisés cresceu no Egito, foi formado com todas as questões que tem no Egito, ele fugiu lá, deu aquele problema, que ele matou um egípcio. No outro dia ele foi separar uma briga dos hebreus, os hebreus jogaram na cara dele lá aquele, você vai me matar igual tu matou o egípcio ontem? Aí ele ficou desesperado com aquela cena e fugiu, foi pro deserto. E durante muitos anos que ele estava no deserto, ele estava caminhando, fazendo a caminhada matinal dele, e ele vê uma cena extraordinária. Foi aquela que nós lemos, que o anjo do Senhor apareceu como uma chama de fogo numa sarça. Imagina essa plantinha aqui, claro que não tem nada a ver com a sarça, né? Mas eu olho assim, imagino um fogo aqui já. Ó. Tem olhos da fé aí? Não, tem gente com fé para isso. E ele para e acha impressionante, eu vou ali ver o que é isso. E nós temos nessa cena do chamado de Deus para Moisés muitos detalhes e detalhes ricos. Só para você ter uma ideia. A sarça estava queimando, mas ela não se consumia. Ali eu posso conjecturar, eu posso criar um exemplo que a sarça representa o povo de Deus. E o fogo representa o Egito oprimindo o povo. Porém, Deus está falando assim, está vendo o meu povo? Ele está sendo oprimido pelo fogo. Mas ele não será consumido, porque eu cuido dele. Olha um detalhe importante. Quem sabe nós estamos no meio da fornalha, é a mesma cena da fornalha. Jovens na fornalha. Está pegando fogo, mas eu não estou sendo consumido, porque o quarto homem está do nosso lado. Então, quem sabe você está passando por problemas ardentes. A sua fé está sendo provada por ardentes provações. Mas acredite, você não será consumido, porque Deus está contigo. Por maior que seja a situação, um problema muito grande. Era um problema de uma dimensão impossível de ser resolvido. Um povo escravo, sem que não tinha como mudar aquela situação, porém Deus ainda estava cuidando. Então às vezes a gente pensa, Deus não está comigo, Deus já me esqueceu. 100 anos já se passaram, não aconteceu nada. 150 anos se passaram, não aconteceu nada. 200 anos se passaram, meu Deus, acabou, né? Deus não está me vendo mais. Às vezes a gente passa um probleminha de uma semana e já começa a espernear, né? Um probleminha de 2 dias a gente já abandona tudo. Algo que demora alguns meses, a gente já está fazendo chantagem com Deus. Deus, se eu não resolver, eu vou parar tudo. Vou abandonar, vou entregar. A gente tem essas pirracinhas gospel, né? E eles estavam ali durante 200 anos. Então, entenderam esse primeiro detalhe, amém? Segundo detalhe, a sarça ela era uma planta que tinha vários espinhos. E espinhos, para esse tipo de planta, ele se torna como uma defesa. E defesa essa que é também Deus defendendo o povo. Vocês percebem que quando Moisés vai lá e traz as pragas assolam todo o Egito, porém o povo hebreu não é assolado, nem acontece nada e nenhuma praga com o povo hebreu, porque Deus defende o seu povo. Deus está te defendendo. Então,
Talvez você está sentindo um pouco do calor da fornalha, mas ele está te defendendo. Amém? Talvez você esteja na cova dos leões, está vendo o leão ali. Mas como diz a palavra, Daniel passou a noite inteira e o anjo fechou a boca do leão. Ele não fez o leão dormir. Então quando tu vê aqueles desenhos dos leãozinhos, tudo fofinho dormindo e Daniel tirando onda na cova, é mentira. Os leões estavam acordados. Imagina tu com um monte de leão acordado, te olhando com a boca fechada. Queria te dar uma dentada agora, mas não posso. Então as provações estão ao redor, mas Deus está nos protegendo. Isso é bom demais. Aí na fala da sarça, ele fala sobre retire as sandálias dos pés, porque o lugar que você pisa é santo. Então alguns detalhes aqui. Um egípcio, ele não costumava pisar no chão. Moisés foi criado no Egito. Ele tinha uma cultura egípcia. Ele aprendeu. É interessante que Moisés foi criado dentro do Egito, mas enquanto criança e adolescente, criado por uma pessoa do povo hebreu. Então ele aprendeu de forma paralela toda a cultura do povo hebreu. Provavelmente a mãe de Moisés, ela estava sempre falando com ele que ele iria ser um grande homem, um grande libertador, e ao mesmo tempo, lá no Egito, ele escutava que ele iria ser um faraó, ele iria ser um rei. Então imagina o conflito de identidade que Moisés tinha. E então Moisés aprendeu e viveu dentro dos costumes egípcios. Então um egípcio jamais pisaria, porque eles acreditavam que quem pisasse no chão, ele morreria. E quando Deus fala com ele, tire as sandálias dos teus pés porque o lugar é santo, uma das coisas que Deus estava falando, porque Deus estava ali, onde Deus está, o lugar se torna santo, e você pode botar o pé no chão porque você não vai morrer porque eu estou aqui. Olha que detalhe importante. Ele estava não só testando, mas aprimorando a fé de Moisés. Tipo assim, você vai tirar todas como é que eu posso dizer? Todos os recursos humanos para viver que você tem, você pode tirar, porque onde você pisar, onde eu estiver, vai ser top. Eu estou cuidando de você. Você não vai morrer comigo, pode tirar. Tu não precisa desse utensílio. Então, às vezes, a gente se apoia em coisas que nós criamos. A gente se apoia no nosso emprego, se apoia na nossa profissão, se apoia na casa que a gente comprou ou construiu, se apoia no carro que a gente pagou, se apoia em algum relacionamento, mas Deus está falando assim, confia em mim. Você pode até achar que vai morrer, mas eu sou o dono da vida. É diferente, é outra questão. Outra questão da sandália, sinal de identidade. Todo escravo andava descalço. Isso retratava de onde Moisés veio. Então Moisés, quando andava com as sandálias, ele andava como um egípcio. E quando Deus manda ele tirar as sandálias, é para falar assim, ei, você não é egípcio, você é um hebreu, tira a sandália, isso não faz parte de você. São coisas que às vezes eu e você colocamos na nossa vida, que não fazem parte de nós, e carregamos. Talvez a tristeza, mágoas da vida, da infância, da nossa história, talvez uma personalidade difícil por causa do contexto que você foi criado. Aí a gente carrega coisas da vida que não é para ser nossa, porque Deus fez a gente para ser feliz, ser pessoas boas, ser pessoas alegres, porque o reino de Deus é firmado em alegria, paz, justiça. E às vezes nós carregamos coisas e nos apegamos a coisas humanas. E Deus está falando com Moisés assim, tira o que é do Egito da tua vida, porque eu vou fazer uma nova história. E primeiro, eu quero que você lembre quem você é. Então Deus estava trazendo a versão original de Moisés. Quem sabe eu e você estamos vivendo uma versão pirata de nós mesmos. Eu não sei qual é o estilo de vida que você tem vivido, mas provavelmente não é o estilo de vida que Deus preparou para você. Lembra que Deus falou que Ele te designou a profeta das nações antes que você viesse ao mundo? Então, antes que você pensasse qualquer coisa para a tua vida, Deus já tinha pensado um plano. Então, nós
temos esse traçado para viver, mas a gente está vivendo o outro lado, o oposto. Então que você e eu venhamos entender nessa manhã que você tem uma identidade. A sua identidade, ela foi formada por alguém antes de nós, antes de nossos contextos aqui, antes de qualquer momento difícil que vivemos. Nós temos algo que carregamos, então busque em Deus a sua identidade, que você vai viver muito feliz, diferente do que nós vivemos hoje. Terceira coisa, que é o mais conhecido, ao tirar as sandálias, Deus queria que Moisés tivesse uma atitude de reverência à presença de Deus. A reverência mostra, eu coloquei aqui, isso tratava de um lugar santo, onde Deus está é santo, então precisamos ter reverência a Deus, temor a Deus, entender que Deus, Ele é nosso Pai, mas Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador, mas Ele é o nosso Mestre. E o nosso Senhor tem ordens para nós. Ele tem versículos que são orientativos, mas tem versículos que são mandamentos. Mandamentos é nada mais, nada menos que eu estou mandando você fazer isso, beleza? E às vezes a gente não leva a sério coisas simples que Deus fala na Bíblia. Porque a gente não reverencia a sua palavra. É muito tênue essa linha entre nós conhecermos a palavra e obedecermos a palavra. E é muito perigoso isso, porque muitos de nós conhecemos muito da palavra, mas obedecemos muito pouco. A gente até fala, ontem eu estava falando aqui com os jovens, a gente tem que cuidar com pessoas que falam sobre Deus, mas não são boca de Deus. Tem muita gente que fala muita coisa de Deus, conhece muita Bíblia, mas não é boca de Deus, não está sendo um instrumento de Deus. Temos que cuidar com isso. E muitos de nós vivemos esse contexto de conhecer a Bíblia, mas não vivemos ela. A gente conhece os mandamentos, mas não obedecemos. E Deus estava falando assim: ei, tira a sandália, porque aqui tu tem que obedecer. E às vezes a gente está como um mero espectador, senta na cadeira, assiste, muito legal, muito lindo, emocionante, top demais, mas Deus tem ordens na tua vida sobre a missão que você tem que desempenhar, e nós não estamos levando isso a sério. Estamos apenas vivendo, buscando os nossos próprios objetivos, usando às vezes Deus para chegar em algumas áreas que nós queremos chegar, mas sobre o plano que Ele tinha designado para mim está em segundo plano. Se der tempo eu faço, se eu conseguir, quando eu me aposentar e tiver tempo eu faço, quando eu tiver mais recurso eu faço. Deus não quer saber do teu recurso, Deus não quer saber do teu tempo, Deus quer saber sobre o plano que Ele fez para você antes de tu vir ao mundo. Daqui a pouco nós vamos chegar nisso aqui. Então, para a gente ter um relacionamento com Deus como Moisés teve, a gente precisa de 3 coisas. Repita comigo: dependência. A dependência da vida, porque se Ele tirasse, ele achava que poderia morrer. Mas a nossa vida está na mão de Deus, nós precisamos depender de Deus. Segunda coisa, repete comigo: conhecer a sua identidade. Vocês não são escravos do pecado, nós fomos chamados para a liberdade. Terceira coisa, ter reverência. Repita comigo: ter reverência. Se você tiver essas 3 coisas, você vai ter um relacionamento extraordinário com Deus. E outro detalhe muito, muito legal dessa cena é que a sarça, imagina aqui, é bem pequenininha essa planta, né? Uma sarça, eu não sei qual era o tamanho, poderia ser mais alta, mas era um sinal pequeno. Só que Moisés, ele valorizou muito esse pequeno sinal. Se Moisés não valorizasse, porque ele estava passando, ele viu a sarça pegando fogo, o que ele falou? Cara, que doideira, hein? Vou lá ver isso de perto. Talvez se fosse eu e você, só uma, como é que fala, essas queimadas espontâneas de floresta, só um fogo, isso aí não é nada. Se Moisés não desse atenção para um pequeno sinal como a sarça, ele não iria ver um mar abrir. Então, se você e eu não valorizamos pequenos sinais de Deus, nós não estamos preparados para ver grandes sinais. Está entendendo aí? Se você e eu não valorizamos
os pequenos momentos com Deus, as pequenas coisas. Se a gente só quer viver grandes coisas, a gente não vai viver grandes coisas se não valorizamos as pequenas. Por isso que a Bíblia fala: fostes fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Você foi fiel nos sinais pequenos. Agora eu vou te dar um mapa para tu abrir. Toma. Ah, tu viu a sarça, valorizou? Manda sair água dessa pedra aí. É nesse nível que Deus quer nos trazer. Só que Ele tem, através de pequenos sinais. Então, pequenos propósitos, pequenos planos, pequenas atitudes movem grandes propósitos. Uma pessoa que você valoriza, que você dá uma carona para vir à igreja, que você ajuda, que você abençoa, através daquele pequeno ato pode gerar um grande propósito de Deus. Um pequeno projeto pode virar um grande propósito na mão de Deus. Quem sabe já é um grande propósito, mas nós precisamos acreditar nos pequenos projetos. E quem sabe você já tem dentro do seu coração um pequeno projeto que você mesmo fala: cara, é um projeto muito pequeno, isso aqui não vai dar em nada, nem vou falar com o bispo. Deus me deu uma ideia, mas nem vou falar nada para ninguém. Que é um projeto muito pequeno. Quem sabe esse pequena sarça que está queimando no teu coração é um povo inteiro que vai ser liberto através da tua vida. Então você precisa acreditar nisso. Então a missão era o quê? Abre lá, Êxodo 3 e 9. Moisés tinha uma missão, a sarça ali, a cena da sarça trouxe uma missão para Moisés. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Ó, tem alguém clamando aí, ó, e é você que vai ser a resposta. 10. Vá, pois agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Então olha que interessante, gente, olha que interessante. Deus ouve o clamor das pessoas, e Ele cria respostas, e você e eu somos essa resposta. Moisés estava, tá vendo que Deus não falou assim com ele, assim, ó: Moisés, se você se sentir bem, você vai, tá? Moisés, vai lá, trabalha mais um pouco, ganha um pouquinho mais de dinheiro, faz uma pós, aí quando tu terminar tudo, aí você vai lá. Foi assim que Deus falou, não? Moisés, vai lá, cria os seus filhos, vive bem, aí quando tudo tiver tudo sossegado, seus filhos tudo criado, casado e bem sucedido, aí você vai. Ele só falou: vai. É a mesma palavra que Jesus falou assim, ó: ide por todo mundo. É a mesma palavra, vai. Você já tem o vai, eu já tenho o vai. Nós já carregamos o ide. Vai, liberta o meu povo. Quem sabe a tua família está sendo escrava em alguma área, e você é o libertador dessa família, ou dessa cidade, ou do teu trabalho. Eu não sei em qual área que Deus vai te usar, mas eu quero que tu saia nesse culto acreditando que você carrega sim um plano extraordinário de salvação na sua vida. Então essa era a missão. E Moisés, por algum momento, como nós, damos algumas desculpas para Deus. Quem já deu desculpa para Deus aqui em algum momento? Ah, tu não quer levantar a mão, né? Então tá bom. Tem gente mais sincera, né, Pitu? É nós, né? Eu já dei altas desculpas para Deus para não fazer as coisas que Ele queria. Primeira desculpa que Moisés deu para Deus: quem sou eu? É a primeira pergunta que eu e você fazemos. Se Deus viesse aqui, na sarça, pegando fogo para você, te chamando para fazer uma coisa que você, meu Deus, faz 200 anos que está todo mundo pedindo para que acontecesse isso, e você foi sorteado do dia para fazer o que em 200 anos ninguém fez. Qual a primeira pergunta que tu faria para Deus? Quem sou eu, Deus? Quem sou eu para fazer isso? Foi essa pergunta em Êxodo 3:11. Moisés, porém, perguntou para Deus. Olha lá, Moisés, porém, perguntou para Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? Não tem a ver com quem você é, não, cara. Tem a ver com quem Deus é na tua vida. Não tem a ver com as suas limitações. Não tem a ver com o que eu e você podemos ou não podemos fazer. Tem a ver com Deus que está por trás de você. Olha o que Deus respondeu: diga que o eu sou está lá, e deu. Pronto. Vai com essa palavra, vai.
Às vezes a gente fica assim, ai Deus, confirma o meu ministério. Deus, fala comigo nesse culto, senão eu vou parar, porque eu estou desanimado. Cara, tu já tem um ID, tu já tem um vai, então continua. Ministério não tem prazo de validade, é até que ele venha. É fazer hoje, porque eu não sei se ele vai vir amanhã. E se ele não vir amanhã, eu vou fazer, porque até o dia que ele vier, eu estou em atividade, porque eu já tenho um vai. Eu já tenho um ID. Então essa é a primeira pergunta que você fazer para Deus. Deus, eu não sou ninguém. Eu sou de família pobre. Eu não tenho recursos. Eu não tenho dons. Eu não sei cantar. Eu não sei pregar. Não é sobre o que você não sabe, porque Deus te capacita. É o que eu e você temos que ter, é o ir. É o se entregar. É o acreditar. Logicamente que é se preparar. Se Deus está te convidando para ser um pregador da sua palavra, comece a ler, comece a estudar, comece a perguntar, faça um curso teológico, se prepare para que no momento que a sarça arder, você fala, me chamou, eu estou indo. Ou então se não tiver nada para oferecer, Moisés também não tinha muita coisa para oferecer, ele foi, porque a fé te faz você obedecer. Então, segunda pergunta que eu e você, segunda desculpa que eu e você damos para Deus, quem é o Senhor para me mandar fazer isso? Moisés perguntou isso para Deus. Vai lá, abre lá, 3:13 de Êxodo. Olha a pergunta que Moisés fez. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar, qual é o nome dele? O que eu vou dizer? Quem sabe Deus já te chamou, você já sabe o que fazer, mas você faz essa pergunta, o que eu vou dizer? Na hora que eu pegar o microfone lá, o que eu vou dizer? Diga que, olha só o que fala no 14. Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Gente, não está ligado a nós, está ligado a um plano. E Jeremias já disse, antes que você viesse ao mundo, eu já tenho um plano determinado para a sua vida. Então, o que tem a dizer vai vir do céu, que está no coração de Deus. O que tem a fazer e realizar também está no coração de Deus. Então nós temos que apenas ser o canal, ser a pessoa que vai ser através de nós libertar um povo. Vamos lá. Muitos estão cheios de habilidades, mas não conhecem a Deus o bastante. Quem sabe você conhece seus dons, conhece suas habilidades, você tem recursos, porém você não conhece a Deus o bastante para quando você ser usado, você ter propriedade no que você faz. Então conheça mais a Deus. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Nós precisamos nos aprofundar, crescendo na graça e no conhecimento, para que nos dias que precisamos usar a palavra, a gente tenha conhecimento. Não tenha só testemunho de terceiro. Tem uma irmã que não sei o que lá, ela caiu de não sei aonde, Deus restaurou ela. Tal pessoa, não, Deus fez isso comigo, o meu testemunho é esse. Eu tenho certeza que a maioria tem um testemunho aqui para contar. A grande maioria. Comece a usar o seu conhecimento de Deus para as coisas. Em nome de Jesus. Terceira desculpa. E se questionarem o meu chamado? Moisés fala assim, e se eles não acreditarem em mim e nem quiserem ouvir? Quem sabe você já começou o seu ministério, mas nem dentro de casa já tem BO. Nem as pessoas de casa acreditam em tudo. Sabia que às vezes acontece isso? Às vezes acontece das pessoas mais próximas não acreditarem em nós. Quem sabe você começou no ministério, será que vai conseguir ficar até o final? Né? Tem aquele amigo da onça sempre que já dá uma dessa, né? Você começou em alguma coisa, começou lá nos cooperadores, começou na juventude, começou no restaurante solidário, vamos ver até quando isso aí vai. Às vezes as pessoas não acreditam em nós, mas realmente não é para acreditar não. Fala assim, tu não acredita em mim? Tudo bem, tu acredita em quem me chamou então, beleza? Porque quem te chamou que tem a força para manter. Então, quem sabe nem você acredita em você mesmo. Você se perguntou, quem sou eu para fazer isso? E aí? Não se apega nessas coisas, em nome de Jesus. Josias, já pode subir vaso, para Deus te usar aqui no teclado comigo. Outra desculpa, você e eu falamos, eu não sou capaz.
Ei, para de falar essa frase, tá? Em nome de Jesus. Repita comigo. Eu não vou mais falar essa frase. Sabe por quê? Não é sobre você. Olha o que Moisés falou para Deus. Senhor, eu nunca tive facilidade de falar. Nem no passado, nem agora que o Senhor falou comigo. Eu não sei falar bem. Cara, tá vendo que Moisés é muito parecido comigo e com você? Ele tem mais desculpa do que obediência. Se Deus não fosse longânimo, ele já tinha dado uma acelerada no fogo para queimar a sarça de Moisés junto. De tanta síndrome de incapacidade que Moisés tinha. E é o que gente, se vocês entenderem que enquanto você não se posicionar no plano que Deus tem para você, pessoas estão sofrendo até o dia que você decidir ser usado por Deus. Imagina se Moisés falasse assim: Deus, espera aí uns 4 anos para eu me formar. Ia ter, não era 200 anos, 204 anos de sofrimento. Há 4 anos, milhares de pessoas sofrendo por causa de uma pessoa que está pedindo para Deus dar um tempo. O tempo de Deus é o agora, gente. Deus está chamando, é para hoje. É para hoje tu sair daqui do culto e já começar a viver teu ministério. Porque o ministério em si, ele não se limita só aqui numa igreja, num púlpito, num instrumento, não. O ministério é para a nossa cidade. O ministério que está na sua vida é para você começar a desempenhar já amanhã no seu trabalho. Hoje à tarde, hoje na hora do seu almoço. Vai lá naquele churrascão lá, que eu sei que tu não vai me convidar hoje, mas o domingo que vem, se tu quiser me convidar, eu vou. Ninguém mais ora na tua família, acabou, incredulidade está moendo com todo mundo. Tu chega lá com autoridade, tira o garfo da boca que hoje nós vamos orar e agradecer essa comida. Já chega com autoridade. Quem é você? Eu não sou ninguém, mas Deus está comigo e fecha teu olho que eu vou orar. É assim. Começa a abençoar a sua família. Se você não tem coragem de orar junto com a tua esposa em voz alta, gente, isso não pode existir na nossa vida. Existe uma autoridade sobre a família unida em oração. E às vezes a gente vê casais que não têm coragem de orar junto de voz alta. Fica com vergonha, meu Deus. Misericórdia. Então a gente tem que começar a quebrar isso. Parar de dizer que eu não sou capaz. Isso não existe no vocabulário de Deus. Porque para Deus não há impossíveis. Aí Deus respondeu assim para ele: quem que deu a boca para o homem? Ó, Deus já estava começando a acelerar o fogo ali. Quem que fez o surdo ou o mudo? Quem que concede a vista ao cego? Sou eu. Então vai, eu estarei com você. Essa é a palavra de Deus para você hoje e para mim. Eu estou contigo. Sobre o teu ministério, se você falhou, se você parou, desanimou e acha que nunca mais vai fazer, isso é mentira. O enganador colocou essa frase na tua mente. Alguém está conseguindo te enganar há anos já. Só que a sarça começou a arder hoje e você precisa acreditar nessa palavra. A última desculpa que eu e você damos para Deus: manda outro em meu lugar. Essa é a maior das desculpas. Não, deixa o bispo, deixa que ele prega. Deixa os pastores da igreja que eles pregam. Deixa que eles estudam a Bíblia, deixa que eles lêem, que eles têm que pregar. Deixa os irmãos orar lá, que eles têm o costume de orar. Deixa a irmã do coque orar lá, que ela já é de oração. Deixa tal pessoa fazer, porque bota outra pessoa, Deus, deve ter alguém capaz. Muito provavelmente tem pessoas aqui 3 vezes, 10 vezes mais capaz do que eu poderia estar pregando aqui. E Deus colocou. Às vezes ele até usa a mula para falar. E às vezes nós estamos ali cheio de capacidade, cheio de coisa de Deus para falar, cheio de dons e habilidades. E estamos confortáveis, sentados, assistindo Deus fazendo coisas maravilhosas e nós não estamos nos envolvendo. Eu não estou falando só de pregação, eu estou falando o ministério que Deus tem para essa igreja, com essa cidade, com essa nação.
Então, às vezes, a igreja do Senhor na terra poderia estar andando com muito mais velocidade, com muito mais entrega, porém os seus filhos escolhidos estão sentados na cadeira da incapacidade, convencidos de que eles não podem fazer nada e convencidos que alguém pode fazer algo melhor do que eles. E não é por fazer melhor ou pior, é questão de individualidade. Nós, cada um de nós, temos algo a fazer. Cada membro existe uma missão. O culto nós viemos aqui para celebrar, o culto nós estamos aqui para se reunir na comunhão e adorar a Deus e receber a tua palavra. Isso aqui é uma fatia de tudo que Deus quer fazer na tua vida, através da tua vida. Então não deixe o inimigo te enganar em nome de Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu conheço muita gente que está sendo enganada, totalmente enganado com essas desculpas, e as pessoas acabam se apoiando nessas desculpas. Eu não sou capaz mesmo, eu errei, não tenho mais chance, quem sou eu? Não sou ninguém, eu não sou filho de gente famoso, eu não sou filho de gente que tenha condição, eu não sei qual é o tipo de desculpa que você está dando para Deus há vários anos, ou dias, ou meses. Eu só quero dizer para você que você precisa olhar a sarça e acreditar na voz de Deus. Porque uma igreja é uma sarça queimando. Uma igreja na terra é a voz de Deus te chamando para participar desse projeto. Essa igreja é uma sarça. E a sarça está queimando. E uma sarça queimando é um convite de alguém que é uma resposta de Deus para um sofrimento de uma nação. E a nossa nação está sendo muito prejudicada, escravizada com o pecado. E nós temos a resposta para essa escravidão. Nós carregamos o que vai libertar esse povo. E por que nós estamos dando desculpa para Deus? Por que nós estamos sempre tornando inválido aquilo que Deus já nos deu? Deus não vai dar hoje nada para você, não. Deus já te deu. Você já veio ao mundo trazendo coisas do céu. Não faz sentido eu invalidar isso. Em nome de Jesus, não deixe isso acontecer. Nos dias de aflição, o Espírito Santo vai estar contigo te consolando. Nos dias de desafios, o Espírito Santo estará contigo te dando capacidade e sabedoria. Eu quero te convidar nessa manhã para que você entenda e acredite nessa palavra. Porque existe uma nação sofrendo e clamando. E essa nação está esperando uma resposta do céu que já está aqui. Essa resposta já veio ao mundo. Nós precisamos entender isso em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus.